Em um período onde já atingimos mais de 460 mil mortos por Covid-19 no Brasil, uma notícia absurda pegou a população de surpresa. Após deixar a Colômbia devido a uma crise nacional e a Argentina por conta da pandemia, a Conmebol anunciou que a Copa América 2021 será realizada em território brasileiro, que infelizmente passa por ambos os problemas que seus irmãos sul-americanos. O evento está programado para acontecer com o aval do presidente da CBF, Rogério Caboclo, e também do presidente da República, Jair Bolsonaro. No episódio de hoje, vamos mostrar como tudo não passa de uma jogada política que pode trazer ainda mais mortes ao país. Erramos. No episódio passado, nós falamos que o Kanté era senegalês, quando na verdade ele é francês com pais senegaleses. Pedimos desculpas pelo erro. Fique agora com o nosso novo episódio sobre a Copa América no Brasil. Olá, esse é o Trio de Arbitragem e eu sou a Patrícia Pinheiro. Eu sou o Luiz Guilherme Pereira. E eu sou o Lucas Alves. Na data da gravação do episódio, dia 3 de junho, o Brasil tinha registrado 468 mil mortes por Covid, enquanto a Argentina tinha 79 mil, um número infelizmente absurdo e mais que suficiente para cancelar o evento. Acho que a pior parte de tudo isso é que o evento já tá para começar, né? Já começa no dia 13 de junho. E muito ao contrário do que ia acontecer com a Argentina, que na verdade a Copa América ia ser dividida entre Colômbia e Argentina, mas se fosse rolar somente na Argentina, seria pro final do ano, eles iriam mudar a data e tudo mais. É que aqui no Brasil a gente tá passando por uma situação muito pior, como a Paty mesmo já disse, e não teve esse tempo, assim, de preparo, né? A gente já vai começar um evento grande como esse já em menos de 2 semanas após o anúncio. Então, é ridículo de várias formas, né? E vale a gente lembrar que o Brasil ele é muito maior que a Argentina, né? Então, o que a gente tem de viagens que vão acontecer, porque também não vai ser só num estado, né? Os jogos que vão sediar e vão acontecer, vai ser pelo Brasil todo. Então, a gente tem que pensar nas viagens que vão no Brasil. Então, tipo, mano, é muito errado. É muito errado isso. É porque a gente fala só na questão assim, não vai ter jogo com torcida, não vai ter torcida, mas é muita gente que vai vir pra cá, né? São seleções, são 10 seleções que vão trazer não só os jogadores, como tem banco de reservas, tem dirigentes, tem muita gente. Então, não era o momento de a gente trazer esse tanto de pessoas extras de outros países, de outras localidades que também estão enfrentando a pandemia pra cá, né? Eu acho que o pior é que a gente vê a gente vê que tem muita gente ainda defendendo o fato de poder acontecer uma Copa América dessa, falando que, justificando, né, que acontece o Campeonato Paulista, acontece a Libertadores, que vem gente de outros países visitar, acontece Brasileirão, que os clubes rodam o Brasil inteiro, mas eu acho que é difícil a gente ver e separar o que é o futebol importante, necessário, né, de acontecer para manter mesmo os clubes rodando, para manter a roda do futebol girando, do que é o futebol supérfluo feito para agradar meia dúzia de cartola, né? A gente vê que essa Copa América, ela não devia acontecer. Ela foi marcada para acontecer na Colômbia. A Colômbia passa por um momento extremo de instabilidade política, né? A população está na rua muito contra a reforma tributária que está acontecendo na Colômbia. Era para acontecer só na Argentina, mas o governo argentino, ele barrou de acontecer porque a pandemia já matou mais de 60 mil argentinos lá. E aí a Conmebol que ficou sem, digamos assim, né, sem opções de mandar a Copa América, que, sinceramente, gente, é um campeonato muito supérfluo. A gente teve uma Copa América em 2019, era para ser em 2020, aí agora vai acontecer em 2021, né? Eles adiaram para 2021. Mas a gente vai ter um campeonato desse na situação que o Brasil tá, chegando a 470 mil mortos, com a média de mortes de quase 2 mil pessoas por dia, e a gente vê que tá num ritmo de vacinação muito lento. Então, o que a gente tem de lerdeza no campo de saúde pública, a gente tem de agilidade na hora de se promover, né? Então, esse é o grande problema desse governo. Até na hora de responder e-mail, né? É. Pra responder e-mail da Conmebol foi rapidinho. Da Pfizer, Tá até hoje esperando. até hoje esperando ali. A gente vai ter vacina. Exato. Então, se a gente vê muita gente comemorando, ou então comparando acontecer uma Copa América com um jogo de Copa Libertadores, um jogo de Libertadores são entre 2 equipes. A Copa América ela vai trazer 10 confederações, né? São no mínimo 65 pessoas por confederação. Então é algo assim surreal para a realidade que a gente vive agora. É um campeonato totalmente supérfluo que, se não acontecesse, ele não ia ter impacto nos clubes, assim, sinceramente. Ele tem impacto no bolso de quem cria essa porra, no bolso da Conmebol.
e no bolso de quem comprou os direitos de transmissão, né? Mas eu acho que o impacto que ele tem na saúde pública é muito maior do que o impacto no bolso. É aquilo que a gente fala também do nosso futebol nacional, né? Que no atual momento que a gente vive, no atual momento, né? Nos últimos 3, 4 meses que a gente tá vivendo aqui em 2021, São Paulo mesmo não sai de uma fase vermelha, tem uma fase transitória ali, a gente tá cada vez mais tendo casos. O futebol deveria ter sido paralisado. Não que não deveria ter futebol e tudo mais, mas assim, o momento que a gente vive não era para isso, né? A gente tem casos aumentando cada vez mais, os jogos internacionais, como tem Sul-Americana e Libertadores, então a gente sabe que aqui no Brasil a situação é tão complicada que não tinha como a gente estar tendo futebol. Então, se não pode ter o certo não é nem falar isso, como o Gui disse. Tem muita gente, realmente, eu vi muita gente se referindo dessa forma em comentários no Facebook, quando eu abri matérias. Ah, mas se pode ter futebol, pode ter o Brasileirão, vai poder também ter uma Copa América. O certo é não ter nenhum dos dois no atual momento. Se o Brasil tivesse passando por um momento onde muita gente tivesse vacinada, a gente não tivesse a pandemia da forma como estamos tendo, sim, daria para fazer aqui, não tem problema, tal, mas não era o momento. O próprio futebol nacional já é um grande risco, mas está acontecendo. E agora trazer um evento grande desse, que, como eu disse, é desnecessário, não sei, não tem motivo, né? O Rogério Caboclo, na verdade, falou que ele só queria trazer a Copa América aqui para seguir um calendário, mas a gente não tem calendário na situação que a gente está vivendo. Eu entendo o futebol estar acontecendo agora, o futebol que é necessário para manter os clubes. Eu sou contra, mas eu entendo. O futebol de Copa América eu não entendo, sinceramente. Eu acho que é o que a gente acabou falando, é besteira. É supérfluo, é só para agradar o bolso de meia dúzia. E aí trazer uma Copa América aqui pro Brasil, nesse contexto que a gente tá, ele facilita muito a vida do Caboclo, que está sendo, sim, investigado na CBF, que corre o risco de perder o cargo na CBF por ter denúncias de assédio sexual dentro da CBF contra ele, e também ele vem para amaciar o ego do nosso presidente, que não quer enxergar o número de mortes no Brasil, ele não quer enxergar a gravidade da pandemia, ele não quer enxergar que tem gente passando fome enquanto ele baba ovo de uma porra de uma Copa América, e traz a Copa América para se promover em cima disso. Então acho que a Copa América no Brasil ela tem essas duas finalidades. É bem isso dele querer se promover, né? Porque a taxa de pessoas que ainda acham o governo do Bolsonaro bom tem caído muito, então ele sabe que ele tá correndo aí uma queda nessa preferência, então ele tá fazendo isso para tentar usar o futebol como uma arma de se popularizar, né? De novo, de voltar a ser o homem do povo, que é exatamente o que a gente falou que aconteceu na época da ditadura, que o futebol foi usado muito como arma de política. E é o que está acontecendo agora. O futebol está sendo totalmente usado como arma de política para tentar melhorar a imagem dele com as pessoas. Então, assim, é muito louco ver que ainda as pessoas apoiam esse cara, que ainda as pessoas acham que tá tudo bem, o que tá acontecendo, que não tem o que fazer. Mas eu acho que a gente tem que sempre ressaltar, né, porque eu acho que é uma coisa que a gente fala muito em todo episódio, que tudo é político e o futebol é muito político, né? A gente pode ver nas atitudes que estão acontecendo hoje. Não tem como separar. E é bizarro ver como alguns países, por mais que tenham seus problemas políticos, eles estão se recusando a aceitar a Copa América por conta do momento, né, atual, que não é tão... A gente está aí 1 ano e meio já com isso. E o Brasil não. O Brasil simplesmente ignora os 468 mil mortos, ignora a vacinação super lenta que a gente está passando e vai trazer uma comissão gigantesca de jogos para acontecer durante 1 mês, sendo que é um mês que existe muito estudo falando, porque é um mês frio, é um mês que a gente já tem problemas respiratórios, já tem algumas comorbidades, entre aspas, né, que a gente sabe que são problemas que podem agravar ainda mais a Covid por conta do tanto de gripe que a gente tem, do tanto de resfriados que a gente tem. E a gente vai trazer um campeonato gigantesco, porque, né, são 10 seleções aí, então é grande pra gente poder sustentar, pra rodar o Brasil. E tem muito... Foi uma coisa que gerou muita notícia e muita conversa e muita revolta e muito apoio também, né? Gerou tudo, assim. Mas tem uma briga entre governos, porque tem governo falando que não vai aceitar, tem governo falando que pode aceitar, que pode vir, que vão fazer os jogos. Então, assim, é uma mostra de como o Brasil tá bagunçado lá fora, né? Eu acho que isso mostra a zona que é o Brasil, porque a gente tá na mesma situação que a Colômbia, com movimentações na rua não tão forte que nem a Colômbia, mas a gente tá tendo manifestações, já tem outra marcada, então tá rolando no Brasil inteiro isso. A gente tá com um número de mortes muito maior que a Argentina, mas a gente ignora tudo isso, então mostra o quanto o nosso, né, presidente caga para as pessoas e o quanto o país ele continua sendo visto como uma grande baderna, que claramente é uma grande baderna aceitar tudo isso no meio no tumulto que a gente tá vivendo.
Sim, eu acho que o principal também, além disso, é que ele ganha muito aval de alguma parte da mídia que a gente tem, da mídia tradicional, né? Hoje eu vi no Twitter o jornalista do Sport TV, o Carlos Cereto, ele tweetou a seguinte frase: quando foi que o jornalismo esportivo se transformou numa grande lacração política? Saudade de quando a imprensa esportiva achava que só entendia de futebol. Então esse é mais um daqueles casos, né, que a gente fala das pessoas que não querem enxergar o futebol como algo político, algo que envolve muito mais do que 22 homens correndo atrás de uma bola, 22 mulheres correndo atrás de uma bola, né? As pessoas que têm poder na mídia de comunicação, que têm espaço na mídia de comunicação, na grande mídia, né? Elas têm o rabo preso, principalmente com gente do governo. Então, acho que fica muito cômodo para eles defender. É muito fácil você colocar isso e sumir. Foi o que aconteceu. Ele colocou isso, veio uma enxurrada de gente falando merda, falando mal para ele, sendo contra, né? Falando que ele falou merda. E ele simplesmente não respondeu ninguém, tá tocando a vida dele, tá? Ele tá recebendo dele. A rede TV para que ele trabalha tá pagando para ele. Ele fala o que ele quer no Twitter, ele dá as colocações, digamos assim, explosivas no programa, que é o que chama a atenção, que é por isso que ele tá lá, porque eu não vejo qualidade nenhuma nesse dito jornalista, para ele estar num cargo que ele está, de apresentador de um programa de esporte na Sport TV. Então ele se vê no direito de criticar quem é jornalista e tá na editoria de esportes de abordar outros assuntos, mas ele esquece que o jornalista ele é formado em comunicação social. Ele não é formado só em jornalismo esportivo. Ele não é formado só em uma editoria. Antes de ser um jornalista esportivo, ele é jornalista. E jornalista ele tem o poder, ele tem a obrigação de comentar os fatos, de dar a sua opinião sobre o fato e de achar que ele tem que comunicar o que ele pensa, né? Se ele assim puder. E sinceramente, né, a rede social de cada jornalista é deles. Ele quer falar merda igual o Cereto fala, é uma coisa que ele pode fazer, tanto que ele fez. Mas ele também tem que arcar com as consequências disso. Eu acho que a gente precisa sim encher o saco, falar sim que futebol é político, futebol envolve política, para não ter que aceitar mais esse tipo de coisa calado, né? É triste você ver isso. Você vê pessoas que podem fazer alguma coisa, mas que simplesmente não querem ou não se empenham para isso. Acho que isso que você falou no final, na verdade, é toda a realidade, né? Não é que, tipo, as pessoas não enxergam que o jornalismo é político. Muitas delas até enxergam. Jornalismo, esporte, tudo tem um envolvimento político. Mas é que não quer levar isso pra frente, não quer aprender, não quer debater, não quer discutir. A pessoa prefere ficar na zona de conforto dela. E é o que tá acontecendo. E é muito do que a gente tá vivendo nesses últimos anos, na verdade, né? A gente tá voltando a ver o esporte ser cada vez mais político, tanto pela crise que a gente tá passando, quanto pela crise tanto sanitária quanto política, né? E agora não tem mais como a gente fechar os olhos para isso, não tem como a gente simplesmente se calar, como a gente simplesmente não comentar, não discutir algumas coisas, mas a pessoa que não tem um argumento, que ela é contra, mas ela não tem um argumento, que ela é a favor, ela não tem um argumento, ela vai simplesmente se blindar dessa forma, né? Fugindo. E assim, eu acho que claramente o posicionamento dele é político também, porque claramente ele tá do lado de um político. Então não tem nem como dizer que ele não tá se posicionando politicamente. É aquele lance do em cima do muro. A pessoa não se posiciona, é um posicionamento. Então, eu acho que é bem isso, assim, tipo... É aquilo, né? Não tem como você falar que é moderado. Você, automaticamente, ao você criticar um lado, você vai estar, assim, muito mais pendendo para o outro lado. Exato. É isso que muita gente que tá na mídia joga, né? Não, e é uma coisa que a gente tem que entender que, mano, não é mais uma coisa PSDB e PT. É uma coisa fascismo e democracia. Então, tipo, é isso que me incomoda nas pessoas que defendem ainda uma coisa falando que, ai, nossa, a gente tem que entender, não sei o quê, esquerda, direita. Gente, não, ali claramente é uma extrema-direita absurdamente bizarra que tá transformando o país. Então, eu acho que ainda mais essa atitude deles, né, do Bolsonaro, de fazer o dele, foda-se o que todo mundo vai pensar, foda-se o que todos os governadores estão opinando, né, porque a gente faz o Brasil é um país gigantesco, e a gente vive numa democracia, na teoria. Então, é muito louco pensar como ele faz as coisas pelo dele, só. Então, o lance dos governadores que estão contra, né, então, tipo... Por exemplo, a gente tem o governador da Bahia e o de São Paulo, o Dória, que eles, no primeiro momento, aceitaram, falaram que não tem problema, que se quisesse fazer jogos nas cidades ali, no estado eles vão aceitar, e tudo bem e tal. Mas aí viu a repercussão do público,
né, de como isso estava sendo mal visto e como estava acontecendo e voltar atrás. E assim, tem muito outros governadores que estão contra isso. Então é muito louco como ele faz o dele e não existe uma democracia ali na governança dele. Eu acho que é importante a gente falar que o João Dória, ele gosta da ciência quando convém a ele, né? Tanto que ele defende o Butantan agora, mas tentou privatizar o Butantan antes da pandemia. Né? O João Dória, ele é esse tipo de político, ele faz ele sim propaganda. coligado com o Bolsonaro, né? Sim, O Bolsonaro. Bolsonaro. O Dória tá fazendo o mínimo porque interessa pra ele. Claro. Por isso que ele defende, ele faz a brincadeirinha da calça apertada. Ele faz de tudo isso porque é claramente jogada marketing político para 2022. Mas o governador de São Paulo, João Dória, ele sim é a favor da ciência quando convém a ele, né? E eu acho que isso que você falou, Paty, só mostra como esse governo ele tá muito mais alinhado a governos fascistas que já tiveram na história do mundo, tanto o Benito Mussolini quanto o do Hitler, né? Tem que falar nome sim, porque é sim próximo a esse tipo de governo. Ele é próximo sim ao governo que teve na ditadura. Estão ocorrendo perseguições a pessoas na rua. O que ocorreu durante a manifestação em Recife foi sim o suprassumo um pouquinho do que foi a ditadura, né? A gente não ter o poder de se manifestar contra algo é sim repressão ao nosso direito de comunicar, ao nosso direito de expor a nossa opinião. Então, essa tomada de decisão vinda dele de aceitar em conjunto com outro negacionista que é o Caboclo, é ele mostrando para os governadores e para todo o Brasil que é ele que manda, ele que foi eleito, então ele que manda, e que se ele quer que tenha, vai ter sim, independente do que os governos vão dizer, vai ter, né? Se ele quer, vai ter. E ele tem aliado político para conseguir ter jogos aqui. Então... Eu confesso que quando rolou essa notícia, eu não sei, me bateu um pingo de esperança. E eu falei, ele vai andar pra trás, ele vai recuar, ele vai ver a repercussão que eu tenho, ele vai recuar, não é possível. E não, eu tô até agora achando que ele vai recuar, porque não é possível, sabe? Não é possível que a gente vá ter uma Copa América daqui 10 dias no país, na situação que tá. Então, assim, eu acho muito louco. E tem um ato contra o Bolsonaro já programado pro dia 19 de junho. Então vai coincidir aí com os Jogos da Copa América também. Então eu acho muito louco esse posicionamento de ver como o país ele tá contra uma atitude e ainda assim ignorar. Então eu tinha muito esse pingo de esperança, achei que poderia, mas já vi que não vai ter, né? E falando sobre os governadores, o governador de Pernambuco também, desde o começo, fez uma nota falando que o estado não tem condições de sediar os Jogos da Copa América. E a gente tem até aqui uma frase do que tem nessa nota que ele fez. Abre aspas, o atual cenário epidemiológico não permite a realização do evento do porte da Copa América no território de Pernambuco. Fecha aspas. Que é o que a gente está falando, é um porte muito grande, gente. São 10 seleções, 65 pessoas, né, por comissão. Então é muita gente pra gente pensar que vai rodar o Brasil. Então me espanta, real, assim, eu sei que a gente se abala, mas não se surpreende, mas me espanta pensar que não teve recuo. Não teve até agora, foi na segunda-feira, né, que saiu o anúncio. E não vai ter, mano, porque daqui 10 dias vai acontecer isso. E essa notícia repercutiu o Brasil inteiro, repercutiu Nova York, repercutiu o mundo inteiro, porque é um absurdo acontecer a Copa América num país que é um dos piores países de morte. A gente tá batendo recordes e recordes. Acho que a pior coisa que aconteceu quando foi anunciado não foi somente a questão da Copa América, que já era por si só uma tragédia, mas que assim, desde o início, quando foi anunciada a Copa América, quando era na Colômbia e na Argentina, a final sempre foi dita que teria torcida. Então você imagina que em momento algum a Conmebol veio dizer que não, os jogos no Brasil não vão ter torcida, e a gente pode ter uma final no Maracanã com torcida. Por quê? O governador do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, já falou que não, isso não vai acontecer porque tem multa e tudo mais, mas assim, já foi algo descumprido. Um jogo de Flamengo Fluminense que teve, acho que se não me engano, 150 pessoas, na verdade. Tá, 150 pessoas é pouco, mas são pessoas convidadas, não importa. Se fossem 10 pessoas, tá errado. Teve um jogo, acho que São Paulo e 4 de julho agora na última terça-feira, que pessoas invadiram o estádio para assistir e a polícia foi lá e tirou, que é o certo. Acho que ninguém deveria ir pro estádio enquanto tá fechado e tudo mais, não deve acontecer. E não é porque é uma federação grande como a Conmebol que vai permitir que aqui no Brasil tenha uma final com o público. Acho que isso é inviável, mas a gente ainda não sabe como vai ser e o que infelizmente pode acontecer até lá, né? Honestamente, eu nem tenho esperança de que a Conmebol não vá colocar público nessa final.
Porque a final da Libertadores que aconteceu em janeiro é o campeonato da Conmebol e teve público. E foi no Maracanã. Então acho que não tem... sinceramente, eu não tenho esperanças de que não vá ter público nessa final. Então, só para contextualizar, a gente vai ter os jogos aí em Brasília, no Mané Garrincha, Rio de Janeiro, no Newton Santos, Cuiabá, na Arena Pantanal, em Goiânia, no Estádio Olímpico, e a final no Maracanã, no Rio de Janeiro. E um dos estados que a Paty citou, né, o Goiás, o governador ele deu uma explicação essa semana para falar que ele aceitou os Jogos da Copa América por não se tratar de algo político e sim pensando na saúde e coerência. Coerência que ele mesmo não tem, né, já que tipo, o governo do estado adotou medidas restritivas essa semana para conter o vírus e por conta disso o Ministério Público emitiu uma nota hoje contrária à continuidade dos Jogos da Copa América, justamente por isso, porque não faz sentido você restringir o povo dos direitos de ir e vir, de ter comércio aberto, essas coisas, por conta do vírus, que está cada vez maior em cada estado aqui do Brasil, mas você trazer uma competição grande como a Copa América para ter uma abertura já daqui 10 dias. Então, o governo tem 5 dias para explicar essa situação, que assim, tá na cara que nem eles mesmos pensaram no que eles estavam fazendo, né? E até com essa declaração do Ministério Público de Goiás, né? Acho que é importante que a gente entenda que nenhuma dessas 4 capitais escolhidas atingiu nem 15% dos habitantes imunizados com as 2 doses. Todos os estados que integram essas capitais também não chegaram a esse percentual. Então a gente vê que se em vários países não tem a mínima condição de ter jogo com torcida, aqui no Brasil, principalmente nessas capitais, a gente tem a mínima condição de ter jogo, né? Mais com confederações internacionais. E um estudo feito com dados das prefeituras, realizado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, mostra que a média de taxa de ocupação dos leitos de UTI, nesses 4 capitais, chegam a cerca de 85%. E em todos esses locais, de cada 4 leitos de UTI, 3 já estão preenchidos. Então, pra gente ter uma ideia, Brasília tem o maior número, com uma ocupação já de 90,58%, sendo seguido por Rio de Janeiro com 86%, Cuiabá em terceiro lugar com 81,86% e Goiânia com 79,3%. Gente, é muita coisa. Nenhum desses estádios está abaixo dos 50% dos leitos preenchidos. Não tinha como ter futebol no momento mesmo. Eu acho que só para contextualizar um ponto importante também é que a gente meio que acaba normalizando, né, essa ocupação de leito, 90%. Não, ainda tem leito, tá bom, tem leito de UTI ainda. Mas, gente, são 90% dos leitos de UTI ocupados. Então, tem muita gente lutando pela vida nesses estados. Então, tem pouco lugar disponível para que pessoas que contraiam a doença, que venham ter, sim, os impactos negativos da doença, consigam se internar e consigam tentar sobreviver a isso, né? Então, acho que a gente acaba normalizando um número que é muito alto, que é muito assustador. Eu não me lembro de ter visto em lugar nenhum isso. E pra quem não tem noção do que tá acontecendo, né, vamos voltar uns 2, 3 anos atrás, por exemplo, se você fosse buscar um atendimento público, você tem uma demora no atendimento, as pessoas já ficavam chocadas, porque assim, o atendimento prévio, o primeiro atendimento inicial, tinha uma fila gigantesca. Agora imagina tudo isso com atendimento final, você já tem uma internação, você tem é muita gente, e tem muita gente que não tá nem ligando, né, tá achando, como o Gui disse, normal. Quando eu tava fazendo a pesquisa para criar o roteiro desse episódio, uma das coisas que eu vi, uma opinião de um jornalista, que ele diz a verdade. Trazer uma Copa América aqui pro Brasil na atual situação é mostrar uma normalidade para a população que não existe. É mostrar, por exemplo, que você pode ir no cinema, que você pode ir no parque, que você pode fazer o que você quiser, porque o vírus não existe mais. E tá muito longe de ser o que tá acontecendo no mundo inteiro, né? Acho que para trazer mais números impactantes, a gente tem aqui alguns dados. Nas 4 cidades juntas, contabilizam um pouco mais de 974 mil casos de coronavírus e 43 mil mortes desde o início da pandemia. Se fosse comparar com um país da América do Sul, a gente teria mais infecções do que no Equador, que tem 428.865, na Bolívia, que está com 374.718, do que o Paraguai, 361.440 infectados, do que o Uruguai, que tem 301.524 infectados, e que a Venezuela, que tem 235.567. E se a gente for pensar em número de mortes, a gente teria mais do que o Chile, do que o Equador, do que a Bolívia, do que o Paraguai, do que o Uruguai e do que a Venezuela. Então eu acho que vale a gente sempre... E só as 4 cidades. Então vale a gente reforçar que
o Brasil está numa situação que não tem condições. As 4 cidades que vão sediar não têm condições mínimas para receber isso. Então, são números que, assim, a gente não pode normalizar, são números que não são só números, né? São vidas, são pessoas, são histórias, são famílias. Então não faz sentido nenhum a gente esquecer isso e não falar sobre isso, porque é muito absurdo, assim. E como foi dito mesmo, essa notícia ela rodou o mundo, né? Chegou a ser até, inclusive, matéria de uma reportagem do The New York Times, dos Estados Unidos. A reportagem apontava justamente esse lado político da decisão, mostrando que, como a popularidade do presidente Jair Bolsonaro se encontra em queda cada vez mais, por conta tanto da crise sanitária quanto da econômica no país, junto dos protestos que rolaram no último dia 29 de maio, não tinha como ele não decidir trazer esse esporte como se fosse uma forma de abafar o caso, né? O que talvez esse tiro possa sair pela culatra. A gente espera que sim, porque é ridículo de ter esse campeonato aqui agora. No texto, tem a opinião de um neurocientista brasileiro, o Miguel Nicoleles, que ele é mencionado na reportagem dando uma declaração que demonstra o que realmente se passa no país. Abre aspas, essa é a declaração dele. Isso é uma completa loucura. É como se Roma estivesse queimando e Nero quisesse um jogo de futebol no Coliseu para comemorar. O Nicoleles ele também é um professor de neurociência da Universidade de Duke, nos Estados Unidos. E em outra reportagem, dessa vez para a BBC News Brasil, ele diz que a realização da disputa pode ser a gota d'água para uma terceira onda de casos e mortes de Covid no país, que é algo que a gente já falava que podia acontecer. A própria Paty citou que a gente está se aproximando do inverno, temperaturas mais frias, e agora com esse monte de gente chegando aqui para realizar jogo de futebol, mesmo que a maioria das federações estejam vacinadas, isso não impede de que a doença seja ainda mais disseminada pelo país. E a gente já tem registro da nova cepa, né? Que a gente, da nova cepa indiana. Tanto que tem memes rolando na internet que não é Copa América, é Cepa América. Porque a gente vai ter uma nova onda, não vai ter como controlar o número de casos com tudo isso acontecendo. Eu acho que o Brasil, na verdade, ele nunca saiu da primeira onda. Se a gente for olhar o gráfico nunca teve realmente o caso de onda que ele sobe e depois tem uma queda muito brusca. Ele tá sempre lá no alto com uma quedinha. Então tá realmente impraticável. Eu acho que é importante a gente ver que tem sim jogadores se manifestando contra, principalmente do Uruguai. Eu vi declarações do Luis Soares, do Cavani, do Muslera, que são totalmente contrários à realização da Copa América aqui no Brasil. O Sérgio Agüero também se manifestou. Ele disse que deu uma declaração muito simples, mas que acho que é a síntese de tudo isso. Ele falou: se o país está tão mal com a pandemia, por que temos que jogar futebol? Então, acho que é o que faz sentido, a gente dá risada de nervoso, de não ter outro tipo de reação, mas é o que acontece, né? Se a gente tá lidando tão mal com a pandemia, por que a gente vai ter que lidar com uma Copa América? Um evento vai ser realizado sim às pressas, a gente aceitou esse evento há 15 dias antes do evento começar, e eu acho que é importante sim ver grandes nomes do futebol mundial se posicionando contrários à realização dessa Copa América. Eu espero ainda, tenho um pingo de esperança ainda de que alguns deles vão se recusar sim a participar. Se a gente tem, igual você falou, né, Paty, se a gente tem casos da nova cepa indiana rondando aqui no Brasil, que é sim mais contagiosa, eu acho que trazer público de fora, né, que são pessoas que trabalham fora do Brasil, trabalham na Europa, trabalham na Ásia, trabalham na América do Norte, e trazer elas aqui para dentro do Brasil é a gente importar novas cepas, né? Então o governo ele não lida bem com a pandemia, ele lida a favor da pandemia, ele não lida contra a pandemia. Eu acho que ressaltando isso dos jogadores, a gente também teve muitos jornalistas esportivos, né, que se manifestaram contra. O André Rizek foi um deles que entrou com comentários muito fortes no programa ao vivo também. Ele se mostrou muito contra tudo isso que está acontecendo e a aprovação da Copa América. O Luiz Roberto, do Sport TV, que me espantou, na verdade, mas ele também fez um vídeo indignadíssimo com isso, porque, assim, eu acho que é uma questão de consciência, né? Não é uma questão... Eu sei que a gente fala muito que é político, mas eu acho que liberar a Copa América aqui na atual situação que a gente está é uma coisa de consciência, de você entender o quanto isso pode prejudicar a vida de pessoas. Então, eu acho que também a gente tem que reforçar os jornalistas que vão ter que trabalhar na frente da Copa América, porque eles vão ter que comentar, eles vão ter que falar, eles vão ter que acompanhar, mas que eles também são contra. Então, eu acho que vale a gente entender isso, que é o mesmo lance dos jogadores, né? O jogador é contra, mas ele vai fazer o quê?
se for acontecer, é muito difícil, né, você tomar essa frente ali. Então eu acho que esse lado do pessoal contra e se posicionando é muito importante também no meio de tudo isso. Por um outro lado, a gente teve a CBF mais uma vez sendo a CBF, né? Que a seleção brasileira foi totalmente blindada. As entrevistas coletivas foram canceladas. A seleção joga amanhã um amistoso. E, assim, geralmente as entrevistas coletivas durariam uns 3 dias antes, já teriam notícias a respeito de tudo. Não vai ter. É porque sabe que alguns deles talvez se posicionem a favor da Copa América, como é o caso do Thiago Silva, jogador do Chelsea, que falou, por que não trazer a Copa América então para a última sede? Assim, ele vive uma realidade totalmente diferente da nossa, por estar na Europa, mas ele deveria saber o mínimo, né, já que é o país de origem dele, saber o que está se passando aqui e que não deveria ter isso. Então a gente sabe que muitos jogadores vão falar a favor da decisão da CBF e alguns, pode ter alguns sim, que vão falar contra. Mas então a CBF decidiu agir dessa forma, de se calar, mostrando que ela reconhece que tá errada, mas assim, como o próprio Rogério Caboclo sempre se expõe em outras decisões, como a gente pegou no episódio que a gente gravou a respeito do futebol na pandemia, ele manda no futebol, e ele tá fazendo isso novamente, né? Para a gente trazer um contexto histórico de quanto tudo isso é político, acho que vale a gente relembrar de uma coisa que aconteceu na época da gripe espanhola, né? Em 1919, a seleção brasileira venceu o campeonato sul-americano, que é o antigo Copa América, após disputar uma final com o Uruguai. Foi o primeiro grande título da nossa seleção, mas o que mais chamou a atenção foram as circunstâncias que envolveram esse campeonato, que exatamente foi o ponto político que a gente está falando aqui de tudo isso. A competição estava programada para acontecer em 1918, mas o Brasil estava enfrentando uma crise sanitária absurda, que era a gripe espanhola, e o Brasil conseguiu, né, um momento de consciência e lucidez, adiar e se desfazer desse campeonato acontecer no país. E assim, finalizando o assunto, né, que já acho que tomou muito da nossa raiva, isso que aconteceu em 1919 é quase como um reflexo do que a gente tem atualmente, né? O governo brasileiro, naquela época, ele chegou a negar a gravidade do que estava acontecendo, e só poucos dias depois, nas últimas semanas de setembro de 1918, decidiu adotar medidas preventivas como recomendação de que as pessoas ficassem em suas casas. Então a gente pode ver que, assim, são quase 100 anos de diferença, um pouco mais de 100 anos de diferença, mas a questão política ainda permeia muito os interesses próprios, né? E o nosso governo ainda não mandou as pessoas ficarem em casa. O Bolsonaro nem isso faz. A diferença é essa, né? Porque se há 100 anos que a gente podia falar que as coisas eram mais rudimentares e a gente teve isso, a gente não conseguiu ter isso agora que as coisas seguem rudimentares ali no governo, né? Exatamente, a volta à Idade Média que esse governo traz pra gente, né? E se você que ainda ouve o Trio de Arbitragem e se identifica com o governo e ainda não percebeu que a gente é 100% contra Jair Bolsonaro e seus asseclas e suas milícias, sinceramente eu não entendo porque você ouve ainda a gente, mas tudo bem. E se você também é contra o Bolsonaro, assim como a gente, contra esse governo de extrema-direita fascista que tá aí, compartilhe a gente nas redes sociais, dá aquele like no nosso vídeo, segue a gente no Spotify, no Instagram, no Facebook, no Twitter. A gente vai ficar feliz de ouvir o seu feedback, de ouvir o que você achou desse episódio, de todos os episódios que a gente vem lançando. Se quiser sugerir algum tema também, a gente tá sempre aberto, seja nessas redes sociais ou enviando um e-mail para contato.triodearbitragem@gmail.com. E é isso aí, gente. Até a próxima, com um episódio talvez um pouco menos polêmico, mas sempre metendo o dedo na ferida. Esse podcast foi gravado e editado pela equipe do Trio de Arbitragem. Se você tem alguma sugestão de tema, envie um e-mail para contato.triodearbitragem@gmail.com. Até o próximo episódio!